Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje vou trazer mais uma reflexão à luz da Palavra de Deus para você. Que Deus possa falar com a sua vida, falar também com a sua família e que você possa entender um pouco do amor de Deus para com você e também entender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje o texto que eu vou utilizar está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, verso 16, que trata sobre a candeia, a luz, a lamparina. No verso 16 diz assim: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser reconhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse é um texto de Jesus muito interessante, que podemos usar para os dias de hoje também. Jesus começa ensinando os seus discípulos que ninguém que acendia uma lâmpada coloca embaixo de uma cama ou embaixo de um jarro e esconde ela. Pelo contrário, todo mundo que acende uma lâmpada coloca em um lugar apropriado para que todas as pessoas, quando passam, possam ser beneficiados por ela. E os discípulos ficavam sem entender. Afinal de contas, todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos, se reunia à luz do dia. Ele estava em uma casa à luz do dia. E tudo que ele estava falando à luz do dia. Jesus encontrou com os discípulos enquanto caminhava para chamá-los para uma obra, encontrou a luz do dia enquanto eles trabalhavam. No caso de Pedro, ele estava pescando. E falou: vem, segue-me que lhe farei pescadores de homens. Jesus estava falando para aqueles discípulos que eles se tornariam ganhadores de pessoas, ganhadores de almas, pescadores de homens. Quando olhavam para eles, eles não imaginavam o que era isso. Eles sabiam que o Messias viria para restaurar um reino. E naquela ocasião eles imaginavam que o Messias que estava se aproximando deles viria para instaurar um reino aqui na terra. Possivelmente resgatar Israel das mãos dos romanos que os oprimiam naquele tempo. No entanto, Jesus continua insistindo com eles e falando que eles eram uma lâmpada e que ele estaria acendendo eles para que todos pudessem olhar por eles e servir de caminho. Hoje, nos dias atuais, nós podemos dizer da mesma forma. Quando Deus ele tem um encontro com um homem e que o homem decide mudar na sua vida, Deus acende nele uma chama e faz com que ele não fique mais escondido, mas pelo contrário, por diversos meios, aonde ele trabalha, pelo caminho que ele vai ao trabalho, quando ele vai ao supermercado, quando ele vai fazer os seus afazeres cotidianos, que as pessoas possam olhar para ele e ver que verdadeiramente tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Afinal de contas, ele se torna uma candeia, ele se torna uma luz, e todos podem olhar para eles e ver que por mais que a pessoa tenha problemas, por mais que a pessoa tenha falhas, como todos temos, ele ainda assim tem uma luz que emana sobre eles. Muitas vezes algumas pessoas tentam esconder essa candeia, tentam esconder essa luz, porque todos nós que temos um encontro com Cristo Jesus, em um dado momento da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo conosco, e é como uma luz que nos ilumina em meio às trevas. E quando nós andamos pelas ruas da cidade, quando nós andamos por diversos lugares, em determinados, por mais que a gente esteja escondendo essa luz que temos em nós, as pessoas param, olham para a gente e dizem: verdadeiramente tem algo diferente em você. Você não é como todas as outras pessoas. E a gente tenta fingir que não entende, mas nós sabemos que o que temos em nós é porque o que nós temos é muito maior do que o que está no mundo. Não há como esconder, porque Jesus mesmo disse que acenderia uma candeia, que nós se tornaríamos como brasas vivas. Continuando o texto, Jesus começa a dizer porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Claro que hoje, nos dias atuais, nós vemos muitas pessoas se referindo isso apenas quando o assunto é pecado, que não existe pecado oculto que não venha a ser revelado. Mas nesse texto não é bem isso que está dizendo. Jesus estava chamando aqueles homens
em um lugar aparentemente oculto, que ninguém estava vendo. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Mas Jesus estava dizendo para eles que estava acendendo uma candeia na vida deles. E que não era para eles ficarem escondidos. Logo na sequência, o texto que continua. Dizem, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Isso é muito importante. Porque Jesus estava falando com eles. Eles estavam ouvindo a palavra que conduziria eles para uma mudança radical, tanto na vida dele, quanto na vida da humanidade. Que foi o que aconteceu. Mas Jesus faz um alerta para aqueles homens, que eles tomassem cuidado com o que ouvia. Da mesma forma, eu digo a você, tome cuidado com o que você ouve, porque o ouvido é uma porta de entrada para a fé. A palavra de Deus nos orienta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes Deus tem uma palavra para você, tem um sonho, tem um plano que Ele colocou em seu coração. Mas você tem que tomar cuidado com as palavras que você escuta, porque muitas vezes as pessoas querem acabar com o teu sonho, querem enterrar seus planos, e elas vão usar do método mais eficaz que tem, que é a palavra. Vão te dizer palavras negativas, vão falar que não é isso, não é para você, isso é muito maior e você é tão pequeno, você nem é o mais capacitado, você não é o melhor da tua família, você não é uma pessoa muito carismática. Vão usar diversos temas, mas você tem que se acautelar, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Porque vale mais a pena ouvir aquilo que Deus tem para você do que ouvir aquilo que os seus amigos às vezes tentam te influenciar. Note bem, o termo amigos, nós temos que entender. Por isso que eu li esse texto, não somente na parábola que Jesus comentou, mas o que viria após. Note que Jesus, enquanto estava falando, ele disse que quem tinha, mais seria dado. E quem não tinha, até o que pensa que tinha, seria tirado. Jesus estava falando para eles que colocaria sobre eles o Espírito Santo. Que eles fariam sinais e maravilha. Que bastassem eles ter uma fé com o tamanho de um grão de mostarda. Que eles fariam os milagres que Jesus fizesse e fariam coisas ainda maiores. No entanto, eles teriam que tomar cuidado com o que eles ouviriam. Porque muitos não diriam que ele não era o mestre. Diriam que ele não era o Messias, que ele não era o enviado de Deus, que ele não era o prometido. Tentaram de todas as formas calar a Jesus. Neste momento, os familiares dele tentam se aproximar e como havia uma multidão, não consegue chegar até ele. Vêm alguns dos seus seguidores e falam, mestre, sua mãe e seus pais e os seus irmãos estão lá fora. Jesus olha para eles e fala, quem são os meus irmãos, se não são esses que ouvem a palavra de Deus e as pratica? Note que esse texto, ele acabou dando margens para algumas religiões, erroneamente, dizer que Jesus não tinha irmãos, que ele tinha talvez primos ou enteados. Não é o que a Bíblia diz, aqui o termo é irmãos mesmo, eram irmãos de Jesus, filhos de Maria. Maria, ela era virgem até conceber Jesus, porque ele foi obra do Espírito Santo. No entanto, os próprios irmãos de Jesus não reconheciam naquele momento que ele era o Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. No entanto, Jesus já havia orientado os seus discípulos momentos antes. Cuidado com o que vocês ouvem, porque vocês estão ouvindo da minha boca que eu sou, me enviou. E os próprios parentes de Jesus naquele momento diz que ele não era. Chamam ele de volta para voltar para a realidade. A Bíblia não fala ao certo, mas talvez eles queriam que Jesus Cristo voltasse para a sua vida cotidiana, voltasse para o teu trabalho, que possivelmente naquela altura ele tinha abandonado a sua carpintaria, mas ele havia abandonado para fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, quando você tem um chamado de Deus, quando ele te vocaciona para alguma coisa, quando ele te convida para você sair do meio dos seus amigos, esses seus amigos que você vai para o happy hour toda semana, esses seus amigos que muitas vezes você vai jogar alguns jogos junto com ele, que você anda com eles, que muitas vezes você está aí 10, 20, 30 anos andando com as mesmas pessoas e vocês nunca saem do lugar. No entanto, Jesus entra na sua vida, te vocaciona, te convida para um outro caminho. Ele vem e fala, vem, segue-me, que farei de você pescadores de homens. Os seus próprios amigos, seus próprios familiares vão dizer que você enlouqueceu. Mas não é loucura. Quando o homem tem encontro com Deus, quando o homem descobre a sua verdadeira vocação, como aconteceu com esses seguidores de Jesus, os 12 apóstolos, 11
Afinal de contas, um era o traidor. Esses homens, eles foram cheios da presença de Deus. Quando eles ouviam a palavra de Deus, eles foram crescendo, eles foram sendo lapidados, eles passaram pela melhor universidade da vida. Afinal, foram 3 anos ouvindo cotidianamente e vendo os milagres que Jesus fazia. E não somente isso, mas aprendendo as palavras que eles pregavam. Eles foram transformados de um jeito que quando veio o dia de Pentecostes, as pessoas olhavam e falavam: não são esses homens galileus? Não são eles galileus? Como eles estão falando em nossas línguas? É exatamente isso que pode acontecer com você e também comigo. Quando Jesus te vocaciona, que Ele te tira do lugar onde você está, muitas pessoas se levantam para falar que Deus não é na sua vida, que isso é só uma ilusão da tua cabeça, que você está enlouquecendo, que você está perdendo o sentido da vida. Mas eu estou aqui hoje, através desse vídeo, falando com você, que é Deus que te vocacionou. Ele vai te tirar exatamente daí, deste lugar que você está. Ele vai te levar para um outro lugar, vai te colocar num alto lugar. E todos vão olhar para você. Muitos daqueles que te seguiam, que te acompanhavam nesse momento da tua vida, vão duvidar de você. Mas outros verão que em você há algo de sobrenatural. Porque foi Jesus Cristo que te vocacionou, que colocou o selo da promessa sobre você. E você, as pessoas quando olharem para você, vai ver que verdadeiramente tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu sei que quando as palavras contrárias se levantam, nós podemos ficar um pouco desanimados. Por isso eu venho aqui hoje te alertar uma coisa. Quais são as palavras que você tem ouvido? Você tem dado ouvido para as pessoas que têm tentado te desanimar? Para as pessoas que têm tentado apagar o brilho que há em ti. Para as pessoas que têm tentado apagar esse fogo que há no teu coração, que queima, como se você tivesse descobrido o verdadeiro propósito da sua vida. Saiba que quando você descobre o verdadeiro propósito da sua vida, aí sim você verdadeiramente começou a viver. Antes disso, não passava de uma mera existência. Mas depois que você descobre o verdadeiro propósito da sua vida, você levanta de manhã para trabalhar feliz. Você trabalha o dia inteiro feliz, você executa o seu projeto, o seu propósito feliz. Quando você volta para casa, você volta satisfeito, porque você viu o fruto do seu trabalho sendo realizado. Portanto, eu quero te dizer uma coisa. Não escute as pessoas que vêm trazer palavras de negatividade sobre você. Escute as palavras de Deus que vêm para o teu coração. Afinal de contas, a fé ela só tem um caminho para você. É o mesmo caminho do desânimo, que é a voz do ouvido. Ela entra pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir, no entanto, ouvir a palavra de Deus. Se você tiver que dar ouvido a alguém, dê ouvido à palavra de Deus. Porque Ele diz que, exatamente assim, sou eu que sei os planos que tenho para ti. São planos de paz e não de guerra, são planos de te fazer prosperar e não te causar nenhum mal. Deixo essa pergunta. Qual é a voz que você está ouvindo? Escute a voz de Jesus. Escute a voz do Espírito Santo falando com você. Tenha um encontro genuíno com Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele cegamente, porque Ele fará coisas grandes e maravilhosas através de pessoas como você, exatamente como você. Porque é Ele que te vocacionou, a responsabilidade é dele. Que Deus abençoe você e a sua família, na graça e na paz de Cristo Jesus, o Senhor.